webinário não vai discutir resultados, só vai conversar, entender o que é o PISA e que tipo de matéria pode ser feita a partir dele. Quem vai fazer a apresentação aqui para a gente são duas analistas brasileiras da OCDE, que falam diretamente de Paris com a gente. É a Esther Carvalhais, que é doutora em políticas educacionais e especialista em aplicações de métodos estatísticos na educação. Ela trabalha diretamente no PISA. E a Camila Moraes, que é da esquerda, no vídeo de vocês, é especialista em políticas públicas e também trabalha com indicadores de educação. Atualmente ela faz parte da equipe do Education at a Glance, que é outra publicação da OCDE sobre educação. Eu vou lembrar vocês para... Vocês não ligam, acho que ninguém ligou os microfones, mas para não ligar durante a apresentação para não dar nenhum tipo de interferência. E para mandar as perguntas diretamente para mim, vocês vão naquela parte em cima, não está escrito chat, depois coloco o meu nome embaixo, Renato Cafardo, faz a pergunta para mim durante a apresentação. No final, se houver tempo, a gente tem 1 hora de webinário, a gente pode abrir para perguntas, quem quiser pode usar o próprio microfone, a própria câmera, ou pode continuar mandando as perguntas para mim e eu tento fazer para elas. Então a gente vai começar agora com uma apresentação da Esther e da Camila. Vamos lá? Ok. Muito bom dia para todos vocês. Eu sou a Esther. Eu queria agradecer em meu nome, em nome da Camila, agradecer ao Geduca e agradecer a Renata pelo convite. Também queria agradecer a todos vocês que estão participando pelo interesse, não só na área de educação, mas, em particular, interesse pelo PISA. O assunto de hoje, como vocês sabem, é a avaliação internacional de alunos. Nós vamos fazer uma pequena apresentação sobre o PISA no ano de 2015 e procurar fornecer a vocês alguns elementos que possam ser relevantes quando vocês estiverem preparando as matérias de vocês, para uma cobertura ampla, uma cobertura bem informada sobre os resultados do PISA. O que é o PISA? PISA é a abreviação do nome em inglês do exame, Program for International Student Assessment, ou Programa Internacional para Avaliação de Alunos. O PISA é um exame internacional que procura testar as habilidades dos jovens na faixa etária de 15 anos de idade em várias áreas, como, por exemplo, a área de leitura, matemática e ciências. Por que 15 anos de idade? Porque na maior parte dos países essa é a faixa etária em que o ensino obrigatório chega ao seu fim. O PISA é um exame que acontece a cada 3 anos. A cada ano o foco é numa área principal. Por exemplo, no primeiro ano em que o PISA foi administrado, o ano de 2000, o foco foi na área de leitura. Mas nós também temos testes na área de matemática e ciências. Em seguida, o teste foi o teste com foco em matemática, ciências e assim por diante. No ano de 2015, a área principal do exame foi a área de ciências. Então, nós temos um conjunto de mais de 70 países e economias que participaram do exame e os alunos foram avaliados tanto nessas áreas tradicionais do ensino, ciências, matemática e leitura, mas também em algumas outras áreas que são consideradas inovadoras, como resolução colaborativa de problemas e competência financeira. Como a Renata já nos avisou, a publicação está sob embargo até o dia 6 de dezembro, portanto, nós não podemos, por enquanto, fazer qualquer comentário em relação aos resultados, mas fiquem atentos aos websites que nós vamos dividir com vocês, para vocês poderem utilizar ao máximo essas informações. Um detalhe, o relatório do dia 6 de dezembro vai distribuir os resultados na área de ciências, matemática e leitura. As outras áreas examinadas, como resolução de problemas, colaborativa e competência financeira, vão ficar para o ano que vem. Tem um outro aspecto importante do PISA que vai ser publicado ano que vem, então fiquem de olho na publicação referente ao bem-estar dos alunos. Contribuições do PISA. O PISA é um teste elaborado com padrões técnicos muito elevados, o que nos permite a comparação dos resultados não só entre diversos países, mas também análises históricas das evoluções dos alunos em determinadas áreas. Mas não é só isso. Por trás dos resultados do PISA, há um interesse muito grande em outras questões fundamentais na área do ensino. Por exemplo, nós queremos saber se nós estamos preparando uma geração de jovens que são capazes de lidar com questões científicas.
Ou então nós queremos saber, por exemplo, será que o sistema educativo, as escolas, estão preparando os jovens de hoje em dia para a sua vida adulta, né? Seja para continuar os seus estudos na universidade, ou seja, para que eles sejam integrados no mercado de trabalho e comece a sua profissão. Então, são várias as perguntas e as contribuições que o PISA pode trazer. O âmbito de cobertura do teste está indicado aqui no mapa, nas cores cinza e azul. Nas cores cinza, vocês veem os países membros da OCDE, enfim, a maioria países desenvolvidos, e nas cores em azul, vocês veem os demais países participantes do PISA no ano de 2015. No Brasil, a entidade responsável pela administração do PISA é o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e eles também estão preparando as suas análises e vão fazer a publicação no mesmo dia do relatório internacional, do relatório voltado especificamente para o Brasil. Então, fiquem de olho no website do INEP no dia do lançamento do PISA. Ao todo, o PISA examinou mais de meio milhão de estudantes, o que representa 28 milhões de jovens na faixa etária de 15 anos em mais de 70 países. Os alunos fizeram uma prova que durou por volta de 2 horas, e essa prova não se limita somente ao teste de conteúdos adquiridos, ou seja, aqueles saberes acumulados da escola, né? Não é um teste sobre a memória, né? Mas esse teste do PISA, ele privilegia principalmente a capacidade dos alunos de aplicarem aquilo que eles aprenderam na escola, dentro de situações novas, aplicarem esse saber em situações práticas, em situações que eles nunca encontraram na escola antes. E esses alunos fizeram um teste, mas também responderam a uma série de questões a seu próprio respeito. Eles forneceram dados pessoais, informações sobre sua escola, sobre o seu bem-estar e também sobre a sua motivação em relação ao aprendizado. Os alunos fazem os testes, mas a comunidade escolar em torno desses alunos também participa do PISA. Os pais, os professores, os diretores de escola e os representantes do governo forneceram também uma série de outros dados para nós, como a alocação de recursos escolares, práticas escolares, políticas institucionais, enfim, uma série de outros fatores que podem contribuir para o desempenho dos alunos. Ao todo, 89 mil pais participaram, 93 mil professores e mais de 17 mil diretores de escolas. Qual é a concepção de ciências no PISA? Bom, o PISA parte do princípio de que muitas das soluções para os problemas atuais e os problemas futuros que nós vamos enfrentar na humanidade vão depender, em grande medida, de soluções que venham da área de ciências e da área de tecnologia. Então, um aluno ou alunos que sejam letrados na área de ciências precisam ter a capacidade de refletir e de se envolver num diálogo crítico sobre assuntos relacionados à ciência e tecnologia, mas também ter uma compreensão de como a ciência se constrói. Em outras palavras, a gente quer saber em que medida esses alunos, esses jovens, conseguem argumentar de forma científica. Para isso, esses alunos vão precisar ser capazes de, por exemplo, explicar alguns fenômenos científicos. Eles serão capazes, nós queremos saber se eles são capazes de identificar algumas questões ou algumas perguntas que podem ser respondidas pela ciência, e não só usar os saberes que eles têm, mas também usar o raciocínio, usar a sua imaginação para poder conceber experimentos, propor experimentos científicos que possam responder essas perguntas. Por fim, esses alunos, nós imaginamos, deveriam ser capazes também de avaliar e interpretar vários dados e tipos de evidência, para assim poderem tirar conclusões válidas a partir de experimentos científicos. Então, essa ideia de ciências do PISA, vocês podem notar, não é uma ideia atrelada a nenhum currículo em particular.
O que o PISA examina em 2015, conhecimentos, como nós já dissemos, saberes científicos tradicionais, que nós normalmente aprendemos na escola, biologia, física e química, mas também nós queremos saber o que o aluno sabe sobre a natureza da ciência. O que o aluno sabe em relação ao como a ciência se constrói e como a ciência evolui, né? Quais são os procedimentos que os cientistas usam para chegar às suas conclusões? Por outro lado, nós também temos interesse em uma série de competências dos alunos, como a gente acabou de discutir. A capacidade de usar esses procedimentos. Por fim, o PISA também examina algumas atitudes dos alunos em relação à ciência. Por exemplo, nós queremos saber se os alunos gostam, simplesmente eles têm prazer em aprender ciência. Ou nós queremos saber, por exemplo, se os alunos têm interesse em seguir uma carreira na área científica. Ou, enfim, se os alunos têm a sensação de que o que eles aprendem na área de ciências tem alguma utilidade para eles na vida futura. Enfim, não são só as perguntas específicas na área de ciência. E a ideia de contexto também, que é muito importante, que os alunos nos fornecem quando eles respondem aos questionários. Eu tinha preparado uma outra sessão aqui para essa parte da apresentação, mas eu pensei que, por conta do tempo, é melhor a gente seguir diretamente aos tipos de resultados que vocês devem esperar no lançamento do PISA. Tem grandes grupos de informações que a publicação do PISA fornece. Primeiro, são os indicadores sobre o desempenho dos alunos, tanto em termos dos conhecimentos nas áreas de ciências, matemática e leitura, mas também na área de competências. Um outro interesse muito grande do PISA tem a ver com os fatores que podem influenciar esse desempenho dos alunos. Então, uma série de análises é realizada aqui na OCDE para poder estabelecer uma relação entre o desempenho desses alunos e as características desses alunos, características sociais, econômicas e demográficas. E, por fim, uma outra série de indicadores simplesmente mostram a evolução histórica, são as tendências que estão envolvidas nesses primeiros dois grupos de indicadores. Ok. Como mapear os resultados? Bom, vocês são os jornalistas, vocês são especialistas nessa parte, mas nós pensamos que algumas contribuições nós podemos oferecer e aí fica o julgamento de vocês qual é o melhor uso dos resultados do PISA em dezembro. Mas algumas sugestões nós podemos apresentar. Parece simples, mas o relatório é enorme, o relatório não se resume simplesmente a apresentar resultados e comparações entre países. Então, como vocês são jornalistas na área de educação, vale a pena explorar o relatório um pouco mais a fundo, porque o relatório do PISA permite não só uma história sobre o PISA, mas permite uma variedade de matérias que pode ser muito, muito interessante. Então, eu espero acompanhar na mídia brasileira uma variedade de histórias em relação a esse lançamento. Em primeiro lugar, o que procurar? Procurar os resultados principais nas áreas de ciências, matemática e linguagem. Procurar saber qual é o desempenho médio dos alunos. Esses são os resultados que são fornecidos por países. Mas não fiquem só no desempenho médio, né? É importante também olhar para alguns outros dados. Por exemplo, qual é o percentual de alunos que tem um alto desempenho ou baixo desempenho. Essas duas proporções são importantes para todos os países, né? Um país que tem um número muito elevado de alunos de baixo desempenho tem que se preocupar em relação a isso, é uma preocupação para todos os países. Mas também o percentual de alunos com alto desempenho é muito importante para todos os países, porque eles representam, de uma certa forma, uma reserva de talentos que o país pode utilizar para avanços científicos e avanços na área de tecnologia. Outra possibilidade de abordagem é o que os alunos sabem sobre a natureza do saber científico, né? Qual a imagem que eles têm de ciências? Eles acreditam que a ciência é um saber fixo, definitivo,
ou eles acreditam que o saber científico evolui, eles acreditam que, eles entendem, eles compreendem porque às vezes os cientistas mudam de parecer em relação a vários assuntos. Então essa é uma outra possibilidade de cobertura dos resultados. Enfim, interesse na carreira científica. Nós temos uma pergunta da Renata. Renata. Oi, você está falando aqui sobre o que olhar, né, o que procurar, o desempenho médio, o percentual de alunos com baixo ou alto desempenho. Muita gente, talvez, que esteja nos acompanhando, nunca recebeu aquele calhamaço, aquele material enorme que chega sobre o PISA. Então, acho que seria legal deixar claro como chegam essas médias, esses desempenhos. Eles vêm em forma de rankings, eles vêm em forma de texto. Pelo que eu me lembro, vem em forma de rankings, né? Então, são diversos rankings, um ranking de desempenho médio, outro dos melhores, dos piores. Então, chega aquele bando de ranking, o jornalista não sabe o que usar. O que é mais importante aqui, né? Você pode dar uma dica de qual o primeiro ranking que a gente precisa olhar, e é o ranking que é importante estar no jornal, e aí os outros que são mais secundários. Como é que são? Como é que vem apresentado esses resultados? Claro. Eu acho que o mais importante é saber qual é o resultado geral do país. Qual é o resultado geral do país? Qual é o desempenho médio do país na área principal, que é a área de ciências, mas também matemática e linguagem. Eu acho que se um jornalista não tiver tempo para olhar nenhum outro detalhe do PISA, esses resultados são os resultados mais importantes. Mas além do ranking, como você disse, os países são, sim, organizados e listados dentro de uma certa ordem de resultados. Um comentário que eu vou fazer em relação ao ranking é que procurem ser cuidadosos na abordagem do ranking, porque para evitar conclusões precipitadas, né? Por quê? Porque o PISA é um teste baseado em amostragem. E todo estudo, toda pesquisa que é baseada em amostragem tem um percentual de erro, tem uma margem de erro. Então, quando você olha, por exemplo, o resultado, uma diferença em resultados pequena entre dois países, aquela diferença pode não ser uma diferença real no mundo. Pode ser uma diferença numérica tão pequena que ela não representa uma diferença de desempenho muito grande entre um país e outro. Então, falar esse país está na posição 20, aquele na posição 21, pode ser que a diferença não seja tão exagerada e tão significativa. Mas isso vem claro no resultado ou o jornalista tem que deduzir? Vem claro de que aquela diferença não é estatisticamente importante ou não? Se vocês simplesmente receberem, eu não recebi ainda a tabela dos resultados, se vocês receberem apenas a lista com o ranking, normalmente os resultados que são considerados significativos são indicados em negrito. Se essa indicação não estiver presente na lista dos rankings de vocês, a sugestão é simplesmente fazer a sua cobertura usando o ranking que é apresentado, mas olhar para um outro fator, que é o fator do trends, que é as análises históricas. Então, se você for comparar o desempenho de um país, não olhe apenas o desempenho no ano de 2005. Procure olhar o desempenho dos dados anteriores na participação do PISA, que pelo menos assim você tem uma perspectiva maior dos resultados que você está discutindo e apresentando. É uma maneira um pouco mais segura de apresentar os resultados. Agora, dá para saber, na média, quantos pontos de fato importam? Por exemplo, se caiu 5 pontos, um determinado país caiu 5 pontos, aumentou 5 pontos, quantos pontos de fato são significativos para ter havido uma queda ou um aumento importante de determinado país? Sim, nesse sentido, uma sugestão que eu tenho para vocês é o seguinte: se vocês estiverem olhando a análise histórica em busca de progresso ou declínio, ou saber se os resultados continuam os mesmos, a sugestão é olhar o relatório atual e procurar a série histórica no relatório atual. Procure evitar buscar lá a edição antiga de 2002, de 2006, de 2003, pegar aquele resultado, como ele aparece na tabela e comparar com o resultado absoluto agora. Por quê? Por causa dessa questão da margem de erro. Se você procurar a série histórica no relatório atual, essa questão já está sendo considerada.
Então, o que for o resumo dos resultados apresentados pela OCDE já leva em consideração esse tipo de análise. Então, quando você vê, por exemplo, um resumo dos resultados para um determinado país, a OCDE procura deixar claro, houve um declínio ou houve um progresso nesse país. Significa que essa análise já foi levada em consideração. Que é significativo, de fato, né? Não é um jornalista tentando discutir. Isso. Então, quantos pontos é difícil avaliar? Depende do país, depende do tipo de comparação que você está fazendo. Mas se você usar o relatório mais recente, essa é a forma mais segura de ter a certeza se houve uma melhoria no desempenho, um declínio, ou se a situação continua estável. Desculpa continuar te interrompendo, mas tem uma pergunta da Elisângela Fernandes aqui que mandou pra gente sobre a amostra. Você falou de amostra, que é importante lembrar que é um exame feito por amostra. Ela quer saber como que é feita a amostra brasileira, né? Se mudou alguma coisa de 2000 para cá, como que foi montada essa amostra brasileira, como tem sido montada nesses anos todos. O processo de amostragem é um processo bastante complexo, leva um tempo razoável para ser realizado e exige também a competência técnica de uma equipe que é especializada em questões de amostragem. Então, o objetivo da amostragem, tanto no Brasil como nos outros países, é obter um grupo de alunos que seja representativo ao máximo possível, representativo da população de alunos naquela faixa etária, naquele país. Então, como é feita essa amostragem? Cada país tem informação sobre a distribuição desses alunos no país inteiro. Obviamente, nós queremos que a amostragem represente cada região do país, então as regiões, os estados, as cidades, todas têm que ser levadas em consideração e a amostragem é feita de forma aleatória. Uma vez que você decide quais são as unidades que vão ser representadas dentro da amostra final, a escolha dos alunos dentro das escolas é uma escolha aleatória. Então, esses são alguns dos princípios que tornam a amostra do PISA representativa da população. E tem a ajuda do país, membro? Tem a ajuda do país, porque é o país que sabe aonde estão as escolas, onde estão as regiões, qual é a população em cada parte do país, etc. Então, o país ele é envolvido diretamente nesse processo de amostragem. E o objetivo, no final, quando vocês estiverem também fazendo a cobertura em relação a isso, o que é mais importante? É ter um número maior de alunos que seja examinado ou é ter um número razoável de alunos que seja representativo? Então, o cientista social sempre escolhe o segundo, um grupo que seja mais representativo é mais importante para o estudo do que um grupo que só representa um segmento da população. Então, a ideia da amostragem é representar todos os segmentos da população, todas as camadas sociais, dentro daquela bendita faixa etária que a gente está estabelecendo como critério. É essa a ideia. Vocês querem continuar? Eu tenho mais perguntas, mas vocês querem continuar? Vocês estão finalizando, eu acho, aqui, né, nessa parte. Sim, nós estamos no finalzinho. Então, quer finalizar? Já faço mais perguntas, que eu estou cheia de perguntas aqui. Tá bom. Então, vamos rapidamente aqui. Algumas outras possibilidades de abordagem, né? Por que não falar sobre o interesse dos alunos em vários países em seguir uma carreira científica? Eu acho que é um assunto interessante, estamos falando de ciência. Por que eu vou estudar ciências se eu não tenho interesse em seguir a carreira científica, por exemplo? Mas entre aqueles alunos que têm interesse em seguir carreira científica, é importante cruzar esses dados com o desempenho deles na área de ciências. Quais são essas expectativas? Será que o país está conseguindo alinhar a expectativa de carreira com o treinamento que esses alunos precisam para serem bem-sucedidos nessas áreas? Então, essa é uma pergunta importante. Outra pergunta muito importante, especialmente no Brasil, a questão da desigualdade social. Então, não só olhar para o desempenho médio, mas uma vez que você identificou, por exemplo, o percentual de alunos com baixo desempenho, é importante se perguntar, será que esse percentual é o mesmo na população total e em comparação a populações mais vulneráveis, Qual é o nível de desempenho dos alunos que são economicamente desfavorecidos? Qual é o nível do desempenho das meninas? Qual é o nível de desenvolvimento de alunos imigrantes em relação à população geral? Essas são perguntas muito importantes para serem discutidas.
especialmente no nosso país. A outra pergunta importante, uma outra abordagem interessante é se perguntar quais são as características dos sistemas educativos de alto desempenho no PISA, né? Sem ter talvez a expectativa de que você vai achar respostas fáceis, né? De que, porque o país A tem uma política voltada para, vamos dizer, para ensino mais individualizado, é por isso que os resultados são superiores, né? Sem fazer esse tipo de atribuição de causa, porque o PISA não nos permite fazer esse tipo de atribuição entre causa e efeito. Aí vocês vão perguntar no meu PowerPoint, está duplicando os resultados, muito bem. As comparações com os resultados anteriores é sempre uma prática recomendável, nós já discutimos um pouco. Comparações com outros países, é importante tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Por um lado, PISA permite essa comparação, os resultados são comparáveis entre países, sim. Por outro lado, nós esperamos o uso do bom senso, né, da parte do usuário, né, porque vocês provavelmente vão concordar comigo, nem todas as comparações são apropriadas, né, escolher um país, comparar o resultado de um país que gasta muito com educação, com o resultado de um país que tem poucos recursos para aplicar na educação, talvez não seja uma comparação justa, né? E, por fim, olhar o pano de fundo do cenário educativo, olhar outros fatores que você possa examinar quando estabelecer comparações entre países, né? Qual é o nível de renda do país, quais são os recursos que são aplicados à educação, como esses recursos são aplicados, a distribuição dos recursos é uma distribuição mais ou menos egalitária dentro do país, ou privilegia algumas populações, qual é o perfil dos alunos, social, econômico, etc. Enfim, aquele lembrete importante, os dados do PISA não permitem inferências de causalidade. Mesmo que vocês façam análise dos países bem-sucedidos e consigam construir um retrato muito verdadeiro desses países, isso não significa que copiar o que eles fazem é a resposta para nós. Então, e aí, se você quiser prosseguir com as perguntas, nós podemos. Se não, a gente pode falar um pouco de contexto, Renata, porque a Camila também pode nos auxiliar um pouco se os jornalistas precisarem acessar essas informações adicionais de pano de fundo. Vamos fazer algumas perguntas primeiro aqui do PISA, mais especificamente do exame, depois, se a gente tiver tempo, a gente vai para isso sim. A Lígia Guimarães pergunta para a gente se... Ela disse que nunca cobriu o PISA e pesquisando as matérias anteriores, ela viu que se fala muito de leitura. E ela pergunta se esse ano vai ter leitura novamente. A gente sabe que sim, mas queria que vocês explicassem melhor para ela o que quer dizer, aproveitar, né, para explicar o que quer dizer o foco em ciência. Por que esse ano a gente diz que tem foco em ciência? Continua havendo as mesmas perguntas, as mesmas provas de leitura e matemática. O jornalista pode, se ele quiser, focar a cobertura dele em leitura, por exemplo, como ela está perguntando, ou é diferente a prova de ciência. O que quer dizer foco em ciência? Sim, essa é uma ótima pergunta. O que significa o foco em ciência? Significa que a análise, primeiro significa que o teste que os alunos vão fazer vai ter uma bateria de questões maior na área de ciências. Então, a variedade dos itens em relação às ciências vai ser muito mais presente nesse foco, né? No ano de ciências, o aluno vai passar a maior parte do seu tempo respondendo perguntas sobre ciências. Mas uma parte do teste também vai responder perguntas sobre as áreas de leitura e matemática. E é assim que o ciclo nos permite fazer análises históricas. A cada administração do PISA, você tem sempre um número suficiente de itens no teste que permitem a comparação do desempenho dos alunos nas 3 áreas. Né? No ano de ciências, é lógico, a riqueza dos detalhes, a riqueza das análises vai vir em relação a itens na área de ciências, né? Por exemplo, o interesse na carreira científica, a noção do aluno sobre a natureza da ciência, o interesse do aluno em aprendizado de ciência, não só os saberes que eles têm, mas também como ele se percebe em relação ao aprendizado de ciências. Então, esse tipo de panorama rico, ele vai se voltar na área de ciências.
E na área de matemática e leitura, você vai ter itens suficientes para examinar o desempenho dos alunos, mas não vai ter essa cobertura completa, que é a coqueluche do ano da administração, né, da matéria que está sendo privilegiada nesse ano. Mas se quiser, o jornalista pode dar um foco em leitura também na matéria dele, ou é recomendado? Sim, não, ele pode dar o foco na área de leitura e matemática, mas eu acho que aí ele vai estar perdendo, né, o privilégio de abordar questões científicas, né, que não é todos os dias que a gente tem uma análise deste porte, com essa riqueza de informações na área de ciências, né, e é um debate importante para se iniciar no Brasil, né, a capacidade que nós temos hoje, a escola tem hoje, de de ter uma geração de alunos capazes de se engajarem em áreas científicas no futuro, né? Então, pode ser feita a abordagem? Claro que sim, mas eu acho que o jornalista que fizer essa opção vai perder um pouco o prato principal. E 2018 é leitura, é isso? 2018 a gente volta para o ciclo de leitura. Em 2018 vai ter também algumas outras novidades, então fiquem atentos, porque, como vocês sabem, o PISA não está relacionado ou ligado unicamente a questões de currículo. Então, no ano de 2018, a intenção é de ter alguns testes também abordando competências globais, né, que tem mais a ver com a capacidade do aluno de se inserir socialmente, a capacidade do aluno de pensar de forma criativa, atributos como persistência, atributos como a capacidade de colaborar em equipe, todos esses tipos de características que facilitam a introdução desse aluno na vida adulta, a participação desse aluno na vida adulta. Competências socioemocionais, né? Competências globais. Isso. Mas ainda não está pronto, como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser avaliado? Esse está em andamento. Esse está em andamento. Os outros volumes que estão em andamento, já temos os dados, mas que serão publicados no ano que vem, foram as áreas que eu mencionei antes. Uma é a questão do bem-estar do aluno. O aluno responde uma série de perguntas que nos permite ter uma ideia do nível de bem-estar esse aluno, não só o nível de conhecimento do aluno, a questão da resolução colaborativa de problemas, que vai ser lançada no ano que vem também, e, finalmente, uma questão importante, competências na área financeira, né? Como é que os alunos lidam com finanças, com dinheiro. Isso já para esse, você está dizendo? Já para esse? Os dados já foram coletados o ano passado, mas a publicação vai ser em 2017, ano que vem. E as competências globais só vão ser avaliadas em 2017 para serem estudadas em 2018. Competências globais nós ainda não temos os dados, nós temos a ideia, a concepção do exame, mas o exame vai ser administrado ainda daqui a 2 anos. E não tem nada que pode ser adiantado de como vai ser esse exame? Diferente. Nada ainda. Tá bom, a gente tem mais pergunta aqui, ó. Vamos fazer. Okay. Peraí, quem é que fez uma pergunta aqui primeiro? Deixa eu voltar. A Marlene pergunta como que se dá a passagem da análise dos resultados para aplicações que possam melhorar os resultados das instituições. Acho que ela quer dizer como é que esses dados chegam às escolas, chegam às instituições de ensino, se o PISA tem algum trabalho nesse sentido. Sim, ótima pergunta. Primeira coisa, o PISA é um estudo, é um projeto que procura acessar o nível do desempenho dos alunos nessas várias áreas e competências que nós discutimos. O PISA não dá uma receita do que fazer com os resultados. Então, isso é muito importante porque a expectativa de que, bom, se a gente entender os resultados do PISA, nós vamos saber o que fazer. O PISA não tem, como eu disse antes, não é desenhado de forma a permitir conclusões de causalidade. Então, causa e efeito não é uma coisa que nós podemos aferir desse estudo. Portanto, nós não podemos dizer com certeza o que é que vai melhorar a realidade escolar ou a realidade do sistema escolar. O que o PISA faz é mostrar o retrato atual da situação de um determinado país e mostrar algumas deficiências, alguns pontos fortes, algumas deficiências na área de educação que podem, então, ser usadas tanto pelas organizações que estão encarregadas do ensino dos alunos,
as instituições educacionais, as escolas, os professores, os diretores, e eles são os especialistas, no fundo são eles os especialistas que fazem a educação dos alunos. Então, a contribuição do PISA é mostrar aonde estão essas deficiências e dar algumas sugestões do tipo de educação e ambiente escolar que existe nos sistemas educativos de alto desempenho. Mas, a partir daí, a lição de casa é de cada país. Né? Cada país vai avaliar, olhar os seus resultados e tentar, num processo democrático, envolver os participantes para produzir as mudanças que o país precisa. Mas isso, o que se precisa ser feito, cada país vai ter que discutir internamente. Com relação a uma outra coisa que eu estou pensando é que tem uma publicação especial em relação a escolas, chama-se PISA for Schools. É um outro projeto, é um projeto paralelo do PISA, que está voltado a um uso um pouco mais direto pelas escolas. Então, escolas que tenham interesse em administrar um exame equivalente ao PISA dentro do seu espaço local, elas podem fazer isso, elas podem se inscrever e pedir para participar do PISA for Schools. Então, os alunos vão fazer uma prova parecida com a prova do PISA, os resultados do PISA for Schools são comparáveis ao resultado do exame internacional, mas é uma iniciativa um pouco mais focada na escola. Pensando em amostragem, de novo, na amostra, uma das críticas que sempre aparece com relação a Xangai, por exemplo, a China, né? Que a China não aparece como país no PISA. Por que isso acontece? Por que só Xangai que participa? A gente ouviu dizer que outras cidades, estados, talvez chineses, estariam também contemplados nesse exame agora. Pequim, não sei se Pequim, algumas cidades do interior da China. É justo a gente comparar? A gente sempre vê lá no ranking Xangai, daí comparado com os Estados Unidos, comparado com Finlândia. É justo comparar Xangai e não a China inteira? Primeira coisa, eu vou dizer que por que Xangai aparece na lista? Primeiro de tudo, China não é um país membro da OCDE, né? Então, vocês vão ver na lista uma série de países, tanto países membros da OCDE como países não membros da OCDE. Não existe obrigação nenhuma de que os países participem do PISA. Então, os países são voluntários, eles participam de forma voluntária, número 1. Se o país como um todo acha que ainda não está preparado para administrar um exame nessa amplitude, porque o PISA realmente é um exame que exige uma organização técnica muito grande. Se o país se sente que ainda não é hora de fazer esse exame no nível nacional, algumas regiões dentro do país podem se oferecer para poder participar do exame. Então, não tem problema nenhum se uma região, ao invés do país, resolver se candidatar para o exame do PISA. O que acontece nesses casos é que essa região vai ser avaliada pelo conselho diretor do PISA para ver se essa região atende um certo número de exigências técnicas, de padrões técnicos, para poder gerar os tipos de resultados que são comparáveis na escala de resultados. Então, essa é a ideia, né? Então, não existe obrigação, mas também nós não vamos simplesmente aceitar todas as regiões que decidem participar. As regiões precisam atender uma série de exigências. A comparação entre uma região e um país, eu acho que aí é uma questão que muito de bom senso, né? Eu, particularmente, se tivesse que fazer uma análise entre um país e uma região, provavelmente eu evitaria comparar uma região em particular de um país. Por quê? Porque o resultado de uma região não me diz nada a respeito do desempenho dos alunos no resto daquele país. Né? E é uma figura importante, né? Seria importante, se a gente vai fazer comparações, comparar países com países. Por outro lado, se você imagina que alguns países têm proporções menores, que são mais equivalentes a uma proporção de Estado, e isso muita gente faz, muitos analistas consideram
perfeitamente normal comparar um estado, uma região com um país de proporções semelhantes, né? Eu acho que aí o analista vai ter que usar o seu ajuizamento e fazer as suas decisões. Eu, particularmente, acredito que eu preferiria evitar comparações entre estados e países. Aí, no seu caso, Xangai ficaria fora do ranking, ficaria num ranking à parte. Eu acho que o ranking, como você vai ver em várias publicações do PISA, nós não estamos simplesmente dizendo countries, né, países, nós estamos procurando, fazendo esse esforço deliberado de nos referirmos sempre a países e economias, né, porque vários países têm regiões autônomas dentro da sua unidade nacional, né? Então, a unidade que tem uma certa autonomia em termos de finanças na educação ou de política educacionais, é uma unidade, é uma entidade educacional também, como as outras, né? Mas acontece isso com outras, a não ser Xangai, não me lembro de outras regiões. Nessa publicação de 2015, vocês podem ficar de olho nas tabelas, vocês vão ver algumas outras regiões de países que também resolveram participar. Mas você, como especialista, diz que não acha tão legal fazer essa comparação. Então, a gente, como jornalista, deve fazer ou não? Eu acho que tem comparações mais importantes e tem como justificar. O PISA está dizendo que pode, né? Tem como justificar uma comparação dessas? Tem, mas não é uma comparação simplista, né? Como eu disse, tem como justificar? Provavelmente sim. Se você disser que um país pequeno, com uma população semelhante, com um perfil social, econômico semelhante àquele país, talvez a comparação seja um pouco mais adequada, né? Mas eu acho que, de modos gerais, se você conseguir encontrar países que sejam semelhantes ao nosso em alguns aspectos, a comparação é um pouco mais interessante. Certo, tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. Sumiram aqui para mim. A Bélgica também. Tá aqui. Duas pessoas perguntam sobre o que vai ser divulgado também no dia 5. A Natália pergunta sobre os microdados do PISA 2015, se vão ser divulgados também no dia 5. E o Guilherme Irata pergunta se as notas por percentil também vão ser divulgadas nesse mesmo dia 5, 6. Vai ser divulgado, né? Sim, a data de divulgação é no dia 6. Vocês, como jornalistas, vão ter privilégio a ter uma prévia em relação a esses resultados no dia anterior, dia 5. Então, se vocês acompanharem o site do PISA, vocês vão saber exatamente onde encontrar essas informações, que eventos vocês podem acompanhar, para poderem se preparar para essa cobertura. Mas sim, no dia 6, todos os dados, as tabelas, microdados, percentiles, deciles, toda essa distribuição dos resultados dos alunos vai ser publicada na sua integridade no dia 6. E mais uma pergunta. É melhor comparar o desempenho com o PISA passado, não de comparar, ou com 2006, que foi o último que deu o foco para as ciências? Ótima pergunta. A comparação é válida se você tiver que comparar com o ciclo de 2012 ou com o ciclo de 2009, mas eu acho que é mais interessante quando você tem uma bateria de itens rica na área de ciências, é interessante comparar esses pontos-chave, né? Ciências com ciências, matemática com matemática, leitura com leitura, mas não é uma condição necessária. Isso fica por conta do jornalista que vai fazer o recorte que ele achar mais interessante. E essa é uma outra coisa importante, quando você olhar para o banco de dados, quando você olhar para as tabelas, alguns dados eles meio que contam a sua própria história, né? Então, quando você olhar para as tabelas e observar dados interessantes, bom, aí é a hora de você fazer os recortes que são mais relevantes para a sua história. Então, mas então, você pode comparar a ciência desse ano com a ciência do ano passado, do último PISA, mesmo que não tenha sido foco no ano passado. Sem problema. Uhum. E você pode explicar um pouquinho como que é calculada a média dos países? Como que se chega àquela média? Uhum. Como eu disse para vocês, o PISA é baseado em amostragem. Então, quando a gente fala de amostragem, eu acho que eu perdi você, Renata. Eu estou aqui, acho que apareceu alguém que queria fazer. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, até eu esqueci de dizer, se alguém quiser fazer uma pergunta direta, não quiser mandar para mim,
pode fazer agora, até que eu acho que nesse momento, acho que a Ana Raquel apareceu aqui, não sei se ela estava querendo fazer uma pergunta. É só clicar nessa mãozinha que aparece bem ao lado do seu nome e esperar que a gente chama para fazer a pergunta, né? Mas se você quiser terminar essa. Sim, voltando à sua pergunta. Você pode repetir a pergunta, Renata? Como que é calculada a média? A média. Como eu estava dizendo, o PISA é baseado em amostragens. Quando a gente faz um exame baseado em amostragens, nós não podemos examinar todos os alunos do país. Nós examinamos uma pequena seleção desses alunos que vai representar os demais. Não, agora, baseado nas características desse aluno, ele tem uma probabilidade X ou Y de aparecer nessa amostra final. Então, essa probabilidade de aparecer nessa amostra final, ela é levada em consideração. Então, na hora de avaliar a média, esse aluno não pode representar só ele tem que representar todos aqueles outros alunos que são semelhantes a eles. Então, é assim que se compõe a média final, a média que seja uma média representativa de toda essa população que está por baixo, né, por falta de uma outra forma de explicar, que está por trás dessa amostragem. Nós queremos fazer a inferência que seja generalizada a toda essa população. Então, a média é calculada com base no resultado dos alunos que participaram, mas ela leva em consideração essa representatividade, né? Esse aluno representa qual é o número de outros alunos que esse aluno representa. Mas tem pesos diferentes as questões, as perguntas? As perguntas do PISA, elas têm níveis diferentes de dificuldade, né? Então, as perguntas que são mais... Você tem todo um espectro de dificuldade nos itens do PISA. Então, você tem perguntas que são mais simples e você tem perguntas que são de dificuldade média e perguntas que são um pouco mais difíceis, né? A escala do PISA ela é uma escala um pouco complicada, um pouco técnica, para levar em consideração esse tipo de dificuldade dos itens. Então, você imagina conseguir 20 pontos respondendo perguntas fáceis, não deve ser a mesma coisa que conseguir 20 pontos respondendo perguntas mais difíceis. Né? Por isso que o PISA tem uma escala toda especial que não se concentra somente no ponto obtido pelo aluno, no resultado ou na nota final. O PISA está mais preocupado com a distribuição desses resultados. E dentro dessa distribuição de resultados, você tem grupos. Então, o PISA fala muito de proficiency levels, né, que são níveis de proficiência. Então, ao invés de olhar simplesmente um resultado ou uma nota pontual, o PISA procura olhar para essa distribuição de dificuldade e agrupar esses alunos dentro desses níveis de desempenho, que vão de habilidades mais simples até as habilidades mais complicadas. E um aluno de baixa renda tem um peso maior na média de classe alta? O Sérgio Pompeu pergunta aqui para a gente. A análise dos conteúdos é simplesmente uma análise de conteúdos, né? Então, se o aluno for de um background, né, de uma classe mais desfavorecida, essa análise vai ser feita depois. Né? Então, o primeiro que a gente vai olhar é o desempenho do aluno, como é que ele se saiu na prova. E depois, análises adicionais vão acrescentar esse panorama, né? Esse recorte do perfil do aluno. Mas não tem um peso maior para a média geral, né? O background dele. O background do aluno, não vou dizer que tem um peso ou não tem um peso maior, porque depende da representatividade desse aluno dentro da amostragem daquele país. Isso vai ser diferente de país para país. Então, um país vai ter uma camada grande de alunos desfavorecidos, ou outro não vai ter. Então, dizer que essa característica vai ter um peso maior do que a outra, não seria correto. Entendi. Mas a média vai levar em consideração a representatividade desses alunos que participaram. Isso sim.
Certo. Vocês tinham mais algumas informações que vocês iam dar, que a Camila ia dar sobre os países? Vocês querem? Sim, a gente tem mais uns 5 minutinhos, né, para dar 1 hora desde da hora que a gente começou, de fato. Ok. É só rapidamente, justamente isso que você estava falando, na hora de criar esse contexto, né, ter essa imagem mais ampla do sistema educacional na hora de comparar. Caso vocês estejam interessados em olhar outros indicadores, tem o Education at a Glance, que foi lançado em setembro desse ano. Tem muitos indicadores educacionais que podem ajudar nessa hora de saber o contexto dos sistemas educacionais. Como, por exemplo, indicadores de financiamento da educação, então o gasto educacional por aluno, qual percentual do PIB é utilizado na educação, os níveis de escolaridade da população, incluindo taxas de matrícula, qual porcentagem da população tem ensino superior, etc. Qual a situação dos jovens nesse país, quantos desses jovens estão na escola, quantos já estão no mercado de trabalho, etc. Além de informações também sobre a organização das escolas e o ambiente escolar, como o tamanho das turmas, a razão professor-aluno, salário de professores, o tempo de instrução que tem de cada país. Então, todos os indicadores são apresentados de forma comparativa no Education at a Glance, caso seja útil. E aqui nós temos só uma lista de links que podem ser úteis. O primeiro é justamente o site do PISA, onde, além dos resultados e dos relatórios que vão estar disponíveis a partir do dia 6 de dezembro, vocês terão também notificações sobre os eventos relacionados à divulgação do PISA. E uma coisa que eu acho que pode ser muito interessante, que são exemplos de perguntas do teste. Você pode ver alguns exemplos de perguntas que os alunos tiveram que responder nessa edição do PISA 2015. Aqui tem a informação para receber as alertas sobre o PISA. E acho que muito importante também é que no próprio dia 6 de dezembro, no site do INEP, vão lançar também o relatório do PISA, especificamente do Brasil. E nesse relatório, vocês terão análises por estado no Brasil, o que pode ser também muito interessante. Que vai estar disponível nesse site aqui, né? Uhum. Também no dia 6. Relatório em português, hein? Para quem prefere ler os relatórios dos resultados em português, isso é muito importante. Também tem mais detalhe. O PISA é em inglês, né? Isso. Deixa eu fazer mais uma pergunta que chegou aqui pra gente, da Denise Dreschel. Ela diz que há algumas críticas em relação ao PISA, dizendo que ele escolhe alguns conteúdos em detrimento de outros, favorecendo países ou modelos de ensino. Essas críticas têm algum fundamento? Eu vou dizer o seguinte, os conteúdos que são escolhidos para serem incluídos no exame do PISA, eles não são incluídos por um país ou por outro, né? Existe um conselho de especialistas e especialistas do mundo inteiro participam nessa decisão. Então, não tem como você imaginar que só conteúdos que privilegiam o currículo desse país ou daquele país vão ser representados. Todos os países que participam do PISA também participam do conselho diretor, de uma forma ou de outra, e eles se reúnem a cada 6 meses para tomar decisões importantes, como, por exemplo, quais são os itens que nós vamos incluir. Esses itens estão refletidos no nosso sistema escolar ou não. Então, todos os países que participam, eles não só contribuem com especialistas na área está sendo avaliado, especialistas na área de ciências, na área de matemática, na área de literatura, mas eles também contribuem em relação à tomada de decisões de quais são os itens que devem ser incluídos no exame final. E a outra questão aí tem também, como eu disse anteriormente, o PISA permite um leque de habilidades muito, muito elástico, muito grande, né? E ele é desenhado, ele é concebido dessa forma justamente para permitir vários países de vários tipos com vários tipos de educação, com vários tipos de currículo, de participarem no exame em vários níveis de desenvolvimento. Então, se você tem alunos ou questões que são mais fáceis de responder e questões mais complexas. Então, o PISA ele é concebido dessa forma justamente para permitir uma participação ampla de todos os sistemas que fazem parte do PISA, não somente um ou alguns sistemas educativos.
Certo, acho que a gente já deu uma hora aqui. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta direta? Não sei se a Alba estava querendo perguntar, não estava conseguindo. Não sei se chegou mais alguma pergunta aqui para mim. Chegou mais uma pergunta aqui do Alan. Vamos finalizar aqui 10h10. Desculpa, 10h10. Eu estou em Nova York, meu horário está errado. 1h10, vamos finalizar 1h10, que acho que a gente começou ao 12h10, né? Ó, boa tarde, a pergunta do Alan. Como comparar os resultados dos diferentes países, sendo que os alunos não necessariamente estão no mesmo estágio de vida escolar, dados diferentes sistemas educativos? Ótimo. É uma ótima pergunta e é importante a gente pensar no seguinte, que o PISA, ele não está pedindo o saber do currículo escolar, né? Ele está pedindo aos alunos como você usa os saberes que você tem para resolver problemas de ordem prática ou resolver problemas científicos. Alunos de 15 anos, em todos esses países, são os alunos que participam. Então, a gente não pega alunos por série escolar. A gente não está selecionando os alunos na série, no décimo ano escolar, comparando com países na próxima série, enfim. Não é por séries que a gente escolhe os alunos, a gente escolhe os alunos numa determinada faixa etária, que na maioria dos países corresponde à idade em que o ensino obrigatório está chegando ao seu fim. Então, a essa altura do campeonato, há uma expectativa de que alunos em todos esses países sejam capazes de demonstrar o seu desempenho dentro de um nível mínimo de proficiência em todas essas áreas. Então, agora, é possível, o que ele disse, é possível que alguns alunos de 15 anos estejam numa série inferior em relação em um país e numa série mais avançada em outro país? Isso é possível, sim. É possível, acontece, e análises mais detalhadas do PISA também dão uma olhada nessa questão, né, de que, bom, a variação no desempenho dos alunos também, às vezes, leva em consideração o fato de que eles estão em séries diferentes, né? Mas o propósito do PISA é estudar os alunos na mesma faixa etária, com a expectativa de que, não importa em que país você esteja, há um conjunto de saberes e competências, que é um conjunto básico de saberes e competências que se espera ser demonstrado, não importa o país. Mais uma pergunta que chegou aqui, do Guilherme. Ele quer saber, na amostra do Brasil, como que é a representatividade de estados e região metropolitana, se é mais ou menos para alguns estados, ou região metropolitana, ou cidades menores. Você tem ideia disso, Esther? Eu vou deixar o nosso colega repetir essa pergunta para os nossos colegas do INEP, né, que são os especialistas na amostragem brasileira. Então, procurem no site do INEP as informações sobre o lançamento do PISA. Eles fizeram uma análise específica para o Brasil. Então, não só eles fizeram análise mais detalhada dos itens, dos testes, eles fizeram análises por estado, por região, e são eles também os especialistas quando se trata de questão de amostragem. São eles responsáveis pela amostra brasileira, é isso? O INEP é o órgão responsável pela administração do PISA em geral. Então, eles são os especialistas em relação a quem participa do PISA, quem não participa do PISA e por quê. Então, eu vou pedir ao nosso colega para guardar essa pergunta para o dia 5, porque eu sei que o INEP também vai procurar preparar os jornalistas com antecedência antes do lançamento, mas repetir essa pergunta com os nossos colegas do INEP. Certo. Eu queria lembrar todo mundo que a gente está gravando essa apresentação e ela vai estar no site da Geduca, para quem não conseguiu assistir, ou quem quiser ver de novo esse PowerPoint aqui da Esther e da Camila, que é super interessante. Na hora de fazer as matérias, ele pode ajudar, então ele vai estar lá, para quem quiser rever as respostas ou o PowerPoint. Acho que nosso tempo aqui já está esgotado, né? Vocês estão me vendo? Que acho que a Ana Raquel está querendo fazer uma pergunta. Por que está aparecendo, será a Ana Raquel para a gente? Vocês estão vendo alguma coisa, vocês que são... Não. Não? Nada. Então, acho que nós vamos finalizar aqui. Eu agradeço a participação de todos. E da Esther e da Camila, muito obrigada.
Obrigada. Boa divulgação do PISA para vocês. Obrigada a todos vocês. Até mais. Um abraço.